A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês e peço que vocês acompanhem comigo esse testemunho da Andressa Urach, o testemunho que ela esteve entre a vida e a morte, e a gente vai comentar no decorrer do vídeo. Amém? Como foi esse quase morte seu? Os médicos já estavam... Você estava no TI. Na verdade, eu nunca acreditei em Deus, sabe, Gugu? A minha família, ela é da Igreja Universal há mais de 20 anos. A minha avó morreu tentando me converter. A minha mãe sempre foi da igreja, sempre orou por mim. Eu digo que foi a fé da minha mãe que me salvou. E quando eu entrei no hospital com muita dor, eu ainda tirei as minhas joias e disse: olha, mãe, pega as minhas joias. Eu sabia que eu ia morrer. As dores eram muito fortes, Gugu. A minha pressão estava 7/3. Eu sentia dores horríveis. Eu estava vomitando muito, sabe? Eu sabia que eu estava indo para a morte. E eu acho que até quem é ateu, na hora do desespero, acredita em Deus. E era o único que eu podia pedir ajuda. E eu lembro de entrar em coma. E quando eu entrei em coma, eu saí do meu corpo. Eu vi a minha alma saindo do meu corpo. Eu sabia que o meu corpo estava ali. Eu vi o hospital, eu vi as pessoas e a minha alma subia até que eu cheguei num lugar muito claro, muito branco. Era muito silencioso, tinha uma paz muito grande, só estava a minha alma. E eu estava nua. Eu via a minha alma nua. Eu estava sem roupa, eu estava nua. Você viu o seu corpo? Eu vi o meu corpo, só que eu não tinha roupa, eu estava nua. E aí eu olhei assim, não tinha nada, não tinha roupa, não tinha joia, não tinha nada. Eu estava num lugar muito claro e eu sabia que era um julgamento. Eu estava esperando para ser julgada. E eu pensei, meu Deus, eu morri. Eu tomei a consciência que eu morri. Eu estava ali pro julgamento. A minha alma ia para algum lugar. E não era um lugar bom. Porque veio um filme na minha cabeça de tudo de errado que eu fiz, Gugu. Até um olhar feio que eu dei pra alguém veio na minha cabeça. E aí eu sabia que a minha alma ia pra algum lugar e eu senti uma força muito grande se aproximando, vindo muito forte, muito brilhosa, muita paz. Assim, não tem palavras pra descrever de tamanho poder. E eu sabia que era Deus. Eu sabia que era Deus, Gugu. Eu sabia que era Ele. E quando eu vi, eu não tive coragem de olhar porque eu senti vergonha. Eu disse, Deus está na minha presença, eu não mereço isso. E eu baixei a cabeça e disse, meu Deus, me perdoa, eu morri, me perdoa. Me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. Eu pedi, Gugu, eu disse, me perdoa, meu Deus, eu prometo, meu Pai, que eu sei, eu acredito que o Senhor existe. Me perdoa por ter blasfemado, me perdoa por ter falado que não existia, me perdoa. E Gugu, eu senti que eu voltei pro meu corpo, eu tenho toda essa imagem, ela não sai da minha cabeça, que o meu filho morra, Gugu, agora. Se eu estiver mentindo o que eu tô falando, porque Deus, Ele é testemunha do que eu tô falando, Gugu. Eu vivi isso, E eu lembro da minha alma voltando pro meu corpo. Nisso eu já tava 3 dias desacordada, os médicos já tinham me desenganado. Foi notícia em todo o Brasil e mundo que eles tinham me desenganado, que eu entrei, meu pulmão parou, meu sistema respiratório parou, meu rim parou. Eu estava com uma sepse, que é uma infecção generalizada. Então, assim, até os médicos que não acreditam em Deus falaram para minha mãe, se você acredita em Deus, ora. E foi a oração da minha mãe, sabe? Foi a oração da minha mãe. E quando eu voltei pro meu corpo, eu respirei e eu estava entubada. E aí eu lembro que eu aprendi a respirar. Por isso que hoje eu dou valor à respiração. Porque hoje eu dou valor à respiração. Porque eu senti respirar. Sabe, o sopro da vida. Eu ganhei a vida. Me devolveu a minha vida. Deus me devolveu a minha vida. E aí, naquela noite, a alma da morte veio me buscar, Gugu. Veio me buscar, ela veio na beirada da minha cama me buscar. Era uma alma muito grande, muito escura, muito mal, era gelado, era gritos, era um pavor. Encheu de alma cinza e uma bem preta. Eu sabia que ela era a morte. Ela veio buscar a minha alma.
E ela veio e botou a mão dentro do meu corpo assim, puxou. Quando ela puxou, a minha alma descolou. E eu disse, mãe, me ajuda. Eu me debati, pedia socorro. A minha mãe viu que eu tava em desespero. Os enfermeiros, todo mundo viu que eu tava desesperado. E eu dizia, socorro, mãe, a alma veio me buscar, a morte veio me buscar. Mãe, não deixa ela me levar. E a minha mãe, ela é evangélica. E ela começou a orar. E ela começou a me ungir, repreender. E dizer, não, meu Deus, eu te entreguei a minha filha no altar. Quando ela nasceu, ela era tua. Não leva a alma da minha filha. E Deus me deixou ali, os espíritos foram embora. Daí eu disse, mãe, chama um pastor. Eu sempre ouvi dizer que se você aceitasse Jesus antes de morrer, Deus ia ter misericórdia de ti. E aí eu disse, chama um pastor, que eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus, mãe, chama o pastor. Aí os pastores começaram a frequentar, me ajudar psicologicamente. Graças a Deus eu não via mais as almas, eu não estava mais ficando perturbada. E aí eu sofri durante aqueles 18 dias, quase morri várias vezes. E aí o médico disse pra minha mãe assim, pra mim, olha, Andressa, eu não conseguia caminhar. Eu tava em cima de uma cama, com 3 buracos na perna direita e 4 buracos na perna esquerda, sofrendo muito. Eu lembro que o pior dia foi o dia que, sem querer, eu botei a mão dentro de um dos buracos e aquela golesma na minha mão, eu chorei e eu disse, agora eu vou viver como? Porque eu me prostituía ainda, Gugu, eu já era apresentadora, só que o meu salário não era o que eu ganhava com a prostituição. Eu dizia, vou viver do quê? Vou manter minha vida como? Só que na hora veio um conforto dizer, peraí, você sabe o que você viveu, você viu que Deus existe, você viveu aquilo, então calma. Era o que eu pensava, não, calma, você sabe que Deus existe, então pense em sair daqui. Parece loucura. Parece loucura. Ela viu o espírito de morte? Sim, ela viu. Este vulto preto, muitas pessoas têm esse testemunho, veem o vulto preto, mas têm medo de compartilhar com as pessoas. Medo porque as pessoas podem pensar que ela está ficando louca com problemas psicológicos. Só que eu vi. O meu testemunho tem esse pedaço deste vulto. E quando este vulto apareceu para mim, ele apareceu numa bola, uma esfera preta, uma esfera do tamanho de um pneu de uma caminhonete, maior do que um pneu de carro. E uma outra pessoa estava do meu lado, uma colega, isso era 11 horas da manhã. E ela entrou em crise de risos e eu entrei em desespero. E aquele negócio girando veio na minha frente. Eu era do mundo, um mundão de prostituição, de sacanagem, de bebedeiras. E eu tinha tido muitas experiências com o mundo espiritual, sentimento de morte. Em uma outra oportunidade eu deixarei meu testemunho aqui, por completo. Vai dar umas 2 horas ou mais. E quando eu vi esta bola preta, eu só lembrei de dobrar o joelho no chão e falar o que os crentes sempre falavam, sai em nome de Jesus. E eu comecei a dizer, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. A colega estava já de joelho orando, eu também já estava, e ela em crise de riso, aí ela viu que o negócio estava sério. E aquele negócio foi se afastando quando eu falava, sai em nome de Jesus. E quando eu escuto a Andressa Urach falando desse espírito de morte, eu assino embaixo e eu digo, é verdade. Hoje nós estamos em 2025, 18 de setembro de 2025, eu estou gravando este vídeo. Algumas pessoas têm me pedido para comentar a respeito desse testemunho muito antigo, né, da Andressa Urach, e eu acompanhei o caso dela desde quando ela ficou internada no hospital. Eu me senti atraído pelo testemunho dela, dos vultos, porque é uma coisa é uma constância que eu gosto e eu vivo sempre nas casas que a gente vai, nos testemunhos, que a gente vai orar, né, nos testemunhos. E eu lembro uma vez eu numa boca de fumo falando de Jesus Cristo, já convertido, falando de Jesus para os irmãos, quando eu comecei a falar dos vultos pretos que eles deviam já estar vendo, que geralmente quem anda nessa vida vê, e um deles falou assim, pastor, o que você está falando é verdade.
Certa vez eu estava aqui em frente à escola, era um bairro aqui de Cariacica. Eu estava ali em frente à escola e eu tomei alguns tiros, e quando eu caí no chão, eu vi as pessoas gritando: meu Deus, ele vai morrer, dá socorro, socorro. E eu vi quando eu caído no chão, eu vi quando tinha pessoas e haviam vultos me olhando, e os vultos pretos, e eu falava: eu não estou ficando doido? Será que eu estou ficando doido? E ele via aquele monte de vulto misturado nas pessoas querendo agarrar ele. E ali ele pegava e falava assim: pastor, eu lembro que me jogaram no carro, e quando eu acordei, eu fiquei com aquilo na cabeça: será que eu estava vendo coisas? Porque, meu irmão, é normal as pessoas, quando se deparam com essa situação, achar logo: estou com um problema psicológico. Isso é normal. Você quer ver um filme que relata isso direitinho? O Ghost, do Outro Lado da Vida, quando aquele assassino do ator principal, ele morre, e ali os vultos vêm e agarram ele, os vultos pretos, né? Agarram ali o espírito dele. Então, meus irmãos, esse testemunho é verídico. É filho de uma pastora, e não tenha dúvida, geralmente filhos de pastores, de pessoas da igreja, tendem a ter uma vida, o ataque é dobrado sobre eles. Então eu escuto muitas pessoas atacando a Andressa Urach, mas eu também venho do mundão, e eu digo para vocês, não é fácil. E ao invés de lançar mais uma pedra no fardo pesado dela, ou de qualquer irmão que está na caminhada, ore. Melhor do que você lançar uma pedra, uma palavra de maldição, dizendo: isso não tem mais jeito, isso aí não... Não, inverta. Senhor, tenha misericórdia da vida da Andressa. Sabemos o quanto é já pesado o fardo só por ser filho de pastor, só por ter já uma ascendência, né? Uns pais que estavam trabalhando na obra, o filho já nasce já com uma perseguição tremenda, porque o espiritual é real. E então, meus irmãos, antes de apedrejar, ore, troca a tua pedra por uma oração, para que o Senhor possa trabalhar na vida desta mulher. Ela teve ali um concerto com o Senhor, tem uma experiência, mas o mundão foi mais forte e conseguiu levá-la novamente. Mas é orando um pelos outros que eu creio na vitória. Que Deus abençoe e que esse testemunho possa falar muito na tua vida, tá bom? E se você está tendo essas experiências também, vultos, geralmente espíritos de mortes, são esses vultos pretos que você vê que está rodeando a tua casa, a tua família. Procura uma igreja, mas eu vou te falar aqui, não vá atrás de placa, mas procure uma igreja que tem um povo que ora, um povo que acredita no espiritual, porque tem muitas igrejas, muitas portas, placas dizendo que é igreja, aonde eles não acreditam, aonde eles zombam, aonde eles acham que os crentes pentecostais são doidos porque têm experiências, falam de cura, de libertação, falam de demônios. Então, cuidado aonde você está entrando. Se a refeição que você chegou não está cheirando bem, é só aquela refeição igual, que só te alimenta, mas você não tem sabor, você não tem transformação, foge. Procure uma igrejinha onde você vê o espiritual acontecer. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.